Bom dia, graças a Deus por mais um dia, por mais uma manhã. Em Salmos 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela vida de todos aqui presentes. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor possa receber, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Dizer
gostoso de ouvir, pode sentar, irmãos. O maravilhoso, te adorarei, Senhor, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Nessa manhã que nós estamos diante do Senhor, gostaríamos que tivesse bastante mães dentro do projeto aqui, mas a professora seja só nós aqui nessa manhã, para ouvir um pouco da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que nos use conforme a tua vontade. Eu falo sempre, até converso muito com minha esposa, que eu não sou merecedor de estar diante da tua palavra, mas às vezes nós não somos merecedores. E tantas coisas que nós fazemos, às vezes que não agradam ao Senhor, falamos, coisas que fazemos que não agradam ao Senhor, mas o Senhor é misericordioso, é um Deus maravilhoso que nos dá chance, nos dá condições de cada dia melhorar perante Ele, perante a presença dEle. Eu hoje escolhi uma palavra hoje, nessa manhã, que fala sobre como falar sobre Abraão, que é a sequência, né? Eu preguei até trouxe uma mensagem falando sobre o começo, né? Adão e Eva, e nós vamos falar sobre Abraão. Tudo é o começo, né? Diz assim, nós vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 12, o primeiro versículo diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Para falar de Abraão, nós temos que realmente falar do começo, do início de tudo, né? Adão e Eva, depois no meio dos iguais, tinha um diferente, que era o Noé. Depois, no meio dos iguais, tem um diferente também, que era Abraão, né? E Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua parentela. E nesse momento que nós vamos ver, conhecer uma história de Abraão, o pai, ele saiu mais daquela terra depois que o Arã, o irmão dele, faleceu. Depois que o irmão dele faleceu, o Terá, que era o pai de Abraão. Terá era o pai de Abraão, Naor e Arã. E então Arã faleceu. Acho que eles ficaram tão desiludidos que eles foram para outra terra. Eles saíram da terra dos caldeus e foram em direção a Canaã. Então, aí dali eles foram para Canaã, e lá Deus faz esse chamado de Abraão, que nós vemos agora. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra. Quando eles foram para Canaã, chegaram em Canaã, lá Deus falou com ele: Abraão, sai da tua parentela, da tua terra. Eu fiquei imaginando assim, Abraão, 75 anos de idade, né? E Deus, ele sai no local onde o irmão dele tinha falecido e foram lá para Canaã. Em Canaã, Deus fala para ele: vai sair da terra dele. Não sair do conforto que ele tinha, porque Abraão era um cara muito rico. Da época dele era rico. Ele tinha vários animais, tinha várias tendas, ele armava várias tendas bonitas, então era um cara de condição. Um cara com 75 anos, Deus pediu para ele sair da tua terra. Eu fiquei lembrando um pouquinho assim, nada de comparar com Abraão, mas eu fiquei assim: amanhã farei 63 anos, minha esposa vai fazer 60 anos, e aí nós jamais quero me comparar com a vida de Abraão, não tem como. Mas eu fiquei pensando assim: largamos a nossa casa, a nossa parentela, os nossos vizinhos, onde nós conhecemos mais de 30, 40 anos, né? Mas cada um que mora ali naquele local. Aí que Deus fala assim: Francisco, sai de lá, Vera, sai dali para cá, um local que nós não sabíamos o que ia acontecer, só ouvimos falar, né? Quando eu faço a comparação, não tem nada, é muita pretensão nossa querer se comparar a Abraão, não tem nada a ver. Mas eu fiquei pensando que eu acho assim: quando você vai trazer uma mensagem, aquela mensagem tem que falar primeiramente contigo, né? Uma coisa do teu coração.
E eu fiquei lendo essas passagens de Abraão, que era Abraão no começo, depois que Deus muda o nome dele de Abraão. Aí eu falei assim, caramba, realmente é isso que Deus quer fazer com a gente. E que Deus quer trabalhar na gente. E hoje nós estamos aqui. Jamais eu imaginaria estar perto da minha filha, do Zé Carlos, da Solange, do Henrique, que eu chamo de Hamilton, né? E vem com esse projeto aqui. Então Deus realmente quer mudar. Então, voltando para o Abraão, ele sai do conforto dele, da casa dele, da parentela dele, mas Deus, ele é diferente no meio dos iguais, para Deus usar. Assim como Deus tem feito em todas as histórias da Bíblia, Deus sempre alguém diferente no meio dos iguais. E ele com 75 anos, como eu falei na minha 63, será que eu sou diferente no meio dos iguais? Será que nós somos diferentes nesse meio dos iguais? Porque Deus só escolhe aquelas pessoas que realmente são diferentes, pensam diferente. E Abraão era essa pessoa, riquíssimo, tinha tudo para ficar no seu local, justamente com 75 anos. E Deus faz uma promessa para ele, que ele seria uma grande nação. E nós lemos o 12, e lá vai chegar no 15, no versículo 15, e ele fala assim, aí respondeu Abraão, Senhor, Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e ordeiro da minha casa Damasceno de Eliezer, era o criado dele, como é que ele vai dar uma nação que ele tem um filho de 75 anos? Gente, para a pessoa crer nisso, tem que estar muito, sabe, tem que estar muito firmado no Senhor, tem que estar muito crédito na palavra do Senhor. Então ele ouve isso e fala assim, poxa, eu não tenho nem filho, como é que você vai me dar uma geração? Eu com 65 anos, e a Sara era mais nova do que ele, 10 anos mais nova. Então, se ele tinha 75, a Sara tinha 60, né? Então, aí isso faz essa promessa a ele, vai. E interessante que dali, quando ele saiu de Canaã e vai para outra terra, em cada terra que ele ia, o que ele fazia? Grava isso aí, gente. Altar. Ele sempre fazia um altar e aí ele adorava o Senhor, colocava nas mãos de Deus aquilo que Deus tinha prometido para ele, e ele também orava ao Senhor. Então, ele foi em cada lugar que ele ia, e teve umas coisas também que no caminho também. Ele falava coisas que não era para falar, fazia coisas que não era para fazer, porque ele mentiu também em relação até a Sara, que era a esposa dele, falava que era irmã, mas para os reis ele falava que era irmão para não tocar, para não matar ele, né? Ele fazia esse negócio. Mas em cada lugar que ele ia, ele construía um altar. Foi para o Egito, nós vamos ler a história dele, todo lugar que ele chegava, ele fazia um altar. Mas Deus faz uma promessa para Abraão que daria um filho, e deu esse filho. Mas só que antes disso a Sara não acreditou, viu o sofrimento imagina um cara querendo ser pai, era Abraão. O sonho de Abraão era ter um filho, e Deus já tinha prometido, então na cabeça dele, a todo momento, de repente ele chorava, pedia a Deus aqui um filho, chorava, orava ao Senhor, e Sara, era Sarai, ouvindo essa oração dele, esse pedido, desse lamento dele, o que a Sarai fez? Não soube esperar, pegou Agar, pegou a serva e deu para ele, e aconteceu. Tiveram a relação dele lá e tiveram um filho, e nasceu Ismael. Nisso aí nasceu Ismael, aí que foi um problema, aconteceu um problema na família. E na vontade de Deus não era isso para Abraão, uma outra pessoa, ter outra pessoa na vida dele, não era. Às vezes Deus promete uma coisa para a gente faz coisas diferentes, quer passar na frente de Deus, e aconteceu isso, Sara fez isso. Deu Ismael, nasceu Ismael já com 12 ou 13 anos, aí vem a promessa, cumpriu-se a promessa na vida de Abraão com 100 anos. Se Abraão tinha 100 anos, a Sara tinha 90 anos, que era 10 anos de diferença. Nasceu Isaac, era promessa, era filho da promessa. Na festa quando ele ficou desmamado, né, que fala, na festa de Isaac aconteceu o quê? O Ismael, brincadeira de criança, normal, que ele era maior, ele era
menor brincadeira, e a Sara também já, a Agar já provocava muito também a Sara também, né? Mas aconteceu que nessa brincadeira ela não gostou, falou assim: manda teu filho embora, tira seu filho desse lugar que ele não vai herdar nada de ti. Mas não é assim. Mas Deus já tinha também feito a promessa para Ismael. Deus fez a promessa para Ismael que ele também dele seria uma grande nação também. Aí ele mandou ele embora, isso lá no 17. Deus mandou ele embora. Aí chegou lá e falou, tipo assim, aí eu acho uma coisa interessante que Abraão, que muita gente diz que a pessoa quando tem filho mais velho não sabe criar, ele vai ser um bom pai. Mas o Abraão, já com 85 anos que ele teve a Ismael, quando ele mandou ele embora, eu acho uma coisa que eu achei muito interessante nessa palavra, foi assim: botou água para ele ali, botou pão e foi embora. No caminho, a mãe, a Agar e Ismael, eles iam morrer de fome. Então ela foi, pegou o filho, botou sentado no local e ela ficou de longe para não ver o filho morrer. Essa passagem é muito forte. Aí nisso, ela começou a chorar. Parece que Deus, um anjo para ela, falou assim: não chore, eu já ouvi a oração de quem? De Ismael. Ouvi a oração de Ismael. Não foi a Agar que estava orando, ela estava só chorando, se lamentando. Ele ouviu a oração de Ismael. Por que ele ouviu a oração de Ismael? Porque ele aprendeu com o pai a fazer altar. Quando eu falei, presta atenção, altar. Ele vivia sempre o pai orando. Isso é que eu falei para vocês, lá em 21. Em 21 que ele fala isso. Ele fala aqui, ó, 21, 8, não, 14, Deus, aqui, Deus, 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha só, o 16 fala assim: e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um rio, de um tiro de água, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou, e Sagar chorando. Aí Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Então o menino aprendeu a orar, o menino aprendeu a falar com o Senhor através de quem? De Abraão. E assim continua a história. E nasce Isaac, que quer dizer sorriso. O Isaac já estava, o Abraão com 100 anos. E antes disso, é interessante quando o anjo fala que para Sara, para o filho, ela ri. Ela ouve a conversa do Abraão conversando com o anjo e ela começa a sorrir. Quando de repente chegou o filho, quando nasceu o filho, eles colocam o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. Então Isaac nasceu, Deus pede uma prova de fidelidade ao Isaac, ao Abraão. E porque nesse tempo todo, quando nasceu Isaac, depois que nasceu Isaac, então, Abraão para de construir altar. Ele parou de fazer altar para o Senhor, porque o sorriso estava perto dele, que era o Isaac, estava perto dele, estava feliz. Poxa, pensa num cara que queria ser pai, era Abraão. Poxa, ele era triste, estava com a família, todo mundo tinha. E o interessante também, quando ele sai da parentela dela, que ele leva o Ló. O Ló era o quê? Era órfão de pai. Praticamente quem veio criar o Ló era Abraão. Aí ele leva Abraão, mas só que depois se decepcionou lá. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas na cabeça de Abraão, ele ia dar os bens dele, não ia mais para o céu, ia dar os bens para Ló. Olha, interessante. Mas aí Deus afastou. Tudo é permissão de Deus. Depois aconteceu alguma coisa entre os dois se afastaram. Aí voltando na nossa, que Deus pede a fidelidade ao Abraão, mas porque o Abraão sempre, em qualquer lugar que ele estava, fazia altar. Ele fazia adorar o Senhor. Egito, Canaã, qualquer lugar que ele chegava, ele estava adorando. Todas as conquistas dele que ele fazia altar e agradecia a Deus.
queimava a essência dele a fazer. Mas só que depois que o Isaac nasceu, o Abraão parou de fazer o altar. Então, o que ele faz? Deus pede o filho dele, fidelidade. Olha só, poxa, esperei tantos anos filho, mais de 25 anos filho, e Deus me pede, mas aquele que eu quero, aquele que ele me deu, é meu. Ele estava completo, é rico, tinha dinheiro, só faltava o filho. Ele deu o filho e agora Deus pede isso a ele. Mas o coração de um adorador, quando Deus pede alguma coisa, ele faz. Ele fez assim, dessa maneira: levou o filho para queimar, para sacrificar, e assim ele fez. Chegou naquele monte Moriá. O pessoal não fala nem monte, fala lugar Moriá. Então, o nome do monte não é Moriá, fala que o lugar é Moriá. Mas alguns falam que é o Monte Moriá. Então, ele foi lá, quando ele vai sacrificar o filho de Deus, fala assim: não, para, eu não quero, Abraão, eu não quero teu filho, eu quero você de volta, eu quero que você me adore de novo, que faça altar para mim, que me adore. Não que ele não deixou de adorar, de crer no Deus, não. Ele queria que o Abraão oferecesse o sacrifício dele, não era o filho dele. Ele quer Abraão para adorar o Senhor, assim como ele fazia antes. E de repente nós às vezes deixamos de adorar o Senhor por certas coisas. Deus não proíbe que você tenha bens materiais, casas bonitas, tenha tudo que você quiser. Deus não proíbe nada disso, mas ele quer que você seja um coração grato. Porque nessa passagem eu diria assim: é melhor chorar aos pés de Jesus, aos pés de Deus, do que sorrir sem ele, que Isaac quer dizer sorriso. Você pode, que antes disso, quando ele fazia o altar para o Senhor, o que ele fazia? Cada altar que ele fazia, o Senhor não agradecia por tudo, mas ele estava sempre chorando porque ele queria um filho. Deus dá esse filho para ele parou de construir o altar, de fazer o altar. Então é melhor chorar aos pés de Deus do que sorrir sem ele. Eu aprendi isso. É melhor chorar na presença de Deus do que sorrir sem a presença dele. Então Deus quer isso de nós. Nós sabemos que isso tudo, depois ele voltou, Deus queria ir de volta. Ele disse assim: poxa, voltou Abraão do começo, para oferecer o próprio filho. Que fidelidade é essa? Nossa, que prova maior é essa? Que nós, como ser humano, com certeza não faríamos isso nunca. Apesar que naquela época era costume, às vezes, a pessoa sacrificar a Deus, outros deuses, os filhos. Mas ele, na cabeça de Abraão, ele foi tão fiel que ele falou assim: não, eu vou lá sacrificar Deus, mas Deus não queria isso. Deus só queria falar com Abraão, queria Abraão de volta. E assim nós sabemos da história de Abraão, um legado que ele deixou. Na circuncisão, a primeira atitude que ele, quando ele fez a circuncisão, que Deus, a primeira aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. E aconteceu isso. Mas eu acho interessante que a primeira coisa, ele chamou todo mundo da família dele para circuncidar. Ele foi o primeiro, o Ismael foi, e assim foi. Todo mundo foi com fidelidade ao Senhor. Então tudo que ele fazia, porque às vezes tem um ditado que diz assim, principalmente para os pais: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E o Abraão, com 85 anos, que as pessoas falam que não tem condição de ser pai, ele foi um grande exemplo de pai, porque ele fazia as coisas, tudo que ele fazia, ele ensinava os filhos. E hoje muitos pais falam assim: não faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu falo: filho, está sempre de olho na gente. Filho, tudo que você vai fazer, eles vão fazer. Então, para mim, o Abraão, ele foi um grande exemplo de um homem, e através dele nós vemos que a geração, porque de Isaac veio o povo judeus, e de Ismael veio o povo, deixa eu ver se eu lembro aqui, de Isaac foi judeus, e de Ismael, não? Os árabes, e são um povo riquíssimos,
judeus são riquíssimos e os árabes são riquíssimos, né? Então Deus cumpriu. Tem um hino que fala assim: sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim toda a promessa. Agora tem um negócio assim: então, Deus é fiel. Eu só sei que Deus é fiel para cumprir na minha vida, assim como cumpriu na vida de Abraão, vai cumprir nas nossas vidas. É só nós cumprirmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, ser fiel ao Senhor na criação dos nossos filhos, sempre mostrar sempre aos nossos filhos a verdade, sempre mostrando aos nossos filhos, porque Deus ele quer construir um altar. Quando eu falei, grava o altar, Deus quer construir um altar na nossa família, ser uma verdadeira adoradora do Senhor. Não importa quem você faz, quem você é, constrói esse altar nas presenças do Senhor. Mostra aos nossos filhos, que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que a todo momento quer fidelidade. Para ser diferente no meio de desiguais é das coisas mais difíceis que existem na nossa vida, porque nós somos produto do meio. Às vezes nós estamos no meio, nós queremos fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, mas Abraão, assim como Noé, assim como Davi, que foi escolhido, várias coisas, José, eles eram diferentes no meio dos iguais. Que possamos nessa manhã ser diferentes na vida, ser diferentes no meio dos iguais e fazer o nosso altar sempre no nosso lar, colocar sempre o Senhor como centro de todas as coisas que nós temos, de todas as coisas que nós fazemos, porque quando nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, vamos passar por dificuldade, vamos passar por problemas, vamos passar por várias situações, mas não deixamos nunca de adorar o Senhor, assim como Abraão, que tinha todas as condições financeiras na época dele, ele era rico, tinha a melhor tenda, tinha os animais, vários animais, mas ele nunca deixava de adorar o Senhor. De repente, nesse meio do caminho, ele tinha tanto filho que ele, não que ele deixou de adorar o Senhor, mas ele, de repente ele se deu mais atenção a Isaac, que era o sorriso, sorria, mas deixou um pouco Deus de lado. Mas Deus pediu fidelidade, ele voltou. E que nós, de repente, nós também temos momentos que nós deixamos perder esse caminho, mas Deus ele fala assim: tem chance para você voltar ainda, dá tempo de você voltar, porque Deus jamais vai dispensar um filho seu. E lá em Hebreus 10, 23, diz assim, eu vou terminar agora com essa leitura agora: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glória a Deus, Ele é fiel para cumprir toda a promessa em nossas vidas, na nossa família. Só basta a gente buscar, construir o nosso altar, colocar o Senhor como o nosso centro, não adorar a outro Deus, adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que Deus nos ajude. Vamos orar nessa manhã, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar diante dele, que eu, como falei, não sou merecedor de tanta bênção que Deus tem derramado na nossa família, apesar de, como eu falei sempre, de todas as dificuldades que nós temos, mas no nosso caminhar, a primeira coisa que nós temos que fazer, seja acordar, ou deitar, levantar, almoçar, jantar, qualquer seja agradecer sim a Deus, porque se nós estamos de pé nessa manhã, é porque o Senhor nos deu mais uma chance, e essa chance para mim, para todos nós que estamos aqui, é milagre, é mais um milagre na nossa vida, porque às vezes nós queremos muito milagre, ver um coxo andar, não é difícil para Deus, não é impossível, mas às vezes nas pequenas simples coisas, às vezes nós damos valor, nós levantamos, obrigado Senhor, por estarmos em pé, se estamos aqui, obrigado Senhor, porque estamos aqui. Então para mim isso é milagre. E que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre construir o nosso altar no nosso lar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer por esse momento,
agradecendo a Deus porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus que cumpre tudo aquilo na nossa vida, Pai, todos os propósitos, mas que nós possamos, Pai, estar atento à Tua voz, nós possamos estar atento à Tua palavra, porque se dependemos de nós, ó Deus, ó Pai, tem misericórdia, porque nós fazemos coisas totalmente contrárias, mas a Tua palavra se renova cada dia em nossas vidas, que nós possamos, Pai, se renovar cada dia, ser pessoas melhores, ó Deus, pessoas melhores, principalmente diante do Senhor, porque falhamos, às vezes deixamos de fazer aquilo que temos que fazer e não fazemos, ó Deus. Então, mas a sua misericórdia para sempre em nossas vidas, e por isso que nessa manhã você nos deu essa oportunidade de estar falando aqui para os nossos irmãos, e que possamos, Pai, que uma simples palavra, Senhor, possa surgir e fazer diferença na vida dos nossos irmãos, assim como fez na minha vida, Pai, dentro dessa palavra. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.